Olá, alunos! Mais uma vez estamos na nossa disciplina Físico-Química Experimental, versão remota, e hoje nós iremos ver a questão de tratamento estatístico dos dados. Então, vamos trabalhar um pouco sobre erros e medidas, principalmente tratando os erros e vendo qual a precisão das medidas que se obtém em laboratório, ok? Muito bem. Nessa primeira parte nós falaremos sobre o tratamento de erros e precisão de medidas, e na segunda parte nós vamos ver um exercício prático que vocês irão me entregar como equivalente à primeira nota do semestre. Bem, quando nós falamos de tratamento de erros e precisão de medidas, nós estamos falando sobre algo muito prático em termos de laboratório, que é aprender a tratar os dados obtidos em medidas experimentais, em termos de precisão, em termos de erros, em termos de algarismos significativos. E isso é de suma importância quando nós estamos retirando dados de experimentos em laboratório. Por que isso? Porque quando se quer medir o valor de uma grandeza, uma variável que é contínua, por exemplo, você quer talvez calcular o calor de alguma experiência, em geral em laboratório nós não fazemos uma medida, nós fazemos uma série de medidas, N medidas dessa grandeza, e claro, quando você faz N medidas dessa grandeza, se nós chamarmos que essa grandeza é X, você vai obter X1, X2, X3 até Xn, e esse número, essa amostra de valores diferentes, nós chamamos de amostragem ou espaço amostral, no nosso caso. E a questão é o seguinte: você faz uma experiência, mede uma determinada grandeza, você repete, mede novamente, dá uma grandeza próxima, você faz uma terceira vez, você tem uma terceira grandeza e assim por diante. A questão é como determinar o valor mais provável, ou o valor que provavelmente melhor representa o valor verdadeiro da grandeza x, uma vez que nós obtivemos N valores diferentes para a mesma grandeza. Muita gente diz assim: não, eu acho que esse daqui é o melhor, está muito mais próximo do que a gente imaginaria, mas você fez uma série de medidas e todas elas variaram em termos de valores. Então, para você saber qual é o valor que melhor representa, provavelmente, o mais provável, então você vai ter que fazer uma série de medidas e tirar uma média. Então, o valor mais provável dessa série de medidas é o que nós chamamos de média aritmética das medidas. É óbvio, naturalmente. Se todas as medidas têm o mesmo peso, naturalmente, você vai ter a chamada média amostral, é a soma dos valores dividido pelo número de termos. Então, você vai ter o valor médio da medida. Esse provavelmente é o valor mais correto em termos do experimento. Ok? Se você tem uma quantidade, vamos dizer, infinita de medidas, quando esse n tende para infinito, nós dizemos que a média amostral, ela, na verdade, ela tende para μ, que seria o valor, talvez, mais próximo do real para aquela medida. Então, a média amostral, ela tende para μ, quando o número de valores medidos da sua grandeza tende a infinito. Ok? Está claro aqui? Então, é muito bom medir várias vezes uma determinada grandeza, uma determinada experiência. Por quê? Porque depois você pode fazer uma média e ter o valor mais provável para aquela medida. Uma só medida não dá um valor representativo para a grandeza que você está trabalhando. Muito bem? E aí você tem que entrar num conceito chamado de variância de uma medida e desvio padrão. Por quê? Porque quando você tem o valor mais provável para uma grandeza em estudo, é interessante conhecer os valores individuais que levaram a essa média e como esses valores eles estão dispersos ao redor dessa média. E esse índice de dispersão é a famosa variância amostral. Isso aqui é interessante porque você pode, vamos dizer, você tem 10 medidas. E dessas 10 medidas, que você tira uma média, vamos dizer que esse valor seja exatamente 100. Mas pode ser que nessas 10 medidas um valor deu 98, outro valor deu 102, um outro deu 95, um outro deu 110. E no final das contas deu uma média 100. Vamos pegar um exemplo. A questão é como é que os valores individuais eles estão dispersos
em torno dessa média. Isso é importante porque aí você tem uma variância da medida. A variância da medida ela é definida por esse termo aqui, é o somatório dos valores individuais menos a média amostral elevado ao quadrado. Veja que é o somatório ao quadrado dessa diferença dividido pelo número de medidas menos 1. E claro, como você tem uma soma, um somatório aqui do quadrado, você pode simplesmente aplicando as regras básicas dizer que essa somatória é n somatório de xi ao quadrado menos o quadrado do somatório de xi sobre n menos 1. Isso daqui é fácil de demonstrar. Isso daqui nós não vamos perder tempo no momento. Mas esse desvio aqui, essa chamada variância, ela tem um valor muito importante para nós, porque ela vai nos dar, basicamente, o quanto o valor médio ele tem um certo erro, um certo desvio embutido. Se você tem sx ao quadrado, uma vez que sx ao quadrado tem como unidade justamente o quadrado aqui das medidas, geralmente nós não usamos a variância nas medidas, nós usamos o chamado desvio padrão amostral ou a raiz quadrada da variância, o desvio médio quadrático padrão, depende de como você aprendeu, em que é o sx, que é a raiz quadrada de s quadrado. É o desvio médio quadrático padrão nesse caso aqui. E, em geral, quando você tem aquela série de medidas, você calculou a média amostral, com isso você calculou a variância e tirou a raiz quadrada dessa variância e encontrou o sx, o desvio padrão amostral, é comum representarmos esse valor de medida como o valor da medida média, né? Mais ou menos sx. Então, dessa forma, nós representamos o resultado do experimento através dessa notação em termos de unidade de grandeza medida. Então, voltando aqui no nosso exemplo anterior, nós tínhamos pelo menos 10 medidas e a média, ali o valor médio deu 100. E quando você encontra a variância e tira a raiz quadrada dela, você pode descobrir o quanto aquele valor médio está disperso em relação a um erro de variância dentro da medida. Ou seja, vamos dizer que quem tenha calculado e aqui tinha dado 2, então seria 100 mais ou menos 2, ou seja, você tem ali um desvio padrão daquele valor médio, ou seja, aquele valor médio é o mais provável, mas ele permite uma variação para 2 para cima, 2 para baixo, mais ou menos 2. E isso é importantíssimo, por quê? Porque você tem uma faixa de desvio, uma faixa de erro naquela sua medida. Daí vocês já estão percebendo uma coisa interessante, valores experimentais, eles nunca são absolutos em termos de uma única medida. Se você faz uma única medida e diz que aquele é o valor daquela medida, você está absolutizando aquele resultado e dizendo que aquele resultado é único, absoluto, que ele não tem variação. E não é isso que acontece. Às vezes a gente pensa que uma medida experimental é a melhor medida porque não embute erro. Quem fala, pensa ou fala alguma coisa dessa, não entende que uma única medida não te permite ter o valor amostral provável ou mais provável para aquele experimento. Okay? Então é necessário você calcular para todo experimento o erro. Você só vai calcular o SX quando você tem uma série de medidas. Isso tem que ficar claro, você tem que ter uma série de medidas. E aí você pode fazer isso em termos experimentais, mas você tem que ver o seguinte, como você tem uma série de medidas, ok. Mas em termos de experimento, como é que você vai saber o desvio padrão, você já calculou, mas como é que você vai fazer esse desvio padrão que você está medindo valores experimentais em termos de quantidades específicas? Né? Então, frequentemente, uma medida experimental é feita pelo menos 2 vezes, um número muito pequeno. Nesse caso, o desvio padrão ele não pode ser determinado como nós fizemos antes. Em geral, o desvio padrão é de uma série de medidas, quando o n já é razoavelmente grande para você ter um desvio médio padrão. Mas em medidas experimentais, por exemplo, você está medindo uma quantidade de líquido no becker, no Erlenmeyer, e aí você quer ter mais ou menos o valor médio ali daquela medida, isso não vai ser possível. Ou
tem situações que você só pode medir uma, duas vezes. Então, você não tem como calcular desvio médio padrão e esse desvio médio padrão ser realmente significativo para o seu experimento. Nesse caso, uma alternativa muito utilizada é se estimar o desvio padrão como sendo, olhem bem, metade da menor divisão da escala de aparelho de medida. Vou repetir. É estimar o desvio padrão como sendo metade da menor divisão da escala do aparelho em que se está medindo. Então, por exemplo, se você tem uma pipeta aqui, uma proveta, ela é graduada de 2 em 2 ml. Está lá os tracinhos. A precisão ou o erro daquela medida a gente assume como uma metade. Se a menor graduação, menor divisão da escala é 2 ml, então há um erro embutido de 1 ml. Então você pode dizer assim, olha, eu medi aqui, sei lá, 20,5 ml mais ou menos 1, ok? Então seria mais ou menos esse caso aqui, ó. Você tem uma proveta, ela está graduada, e se você for olhar aqui o valor dela é de 2 em 2, então a metade do menor valor vai ser 1. Então se você está medindo, por exemplo, 10 ml nesse tipo de proveta, você tem um errozinho de medida ou de precisão de medida de 1 ml. Em alguns casos já vem na própria aparelhagem o erro embutido na medida. Aí é uma beleza, você não tem nem que estimar muita coisa. Já foi feito, já foi calibrado e já se percebeu qual é aquela precisão dentro daquela medida. Ok? Então, eventualmente, quando você está medindo um aparelho, e nesse aparelho as marcas de divisão são muito, muito próximas, são muito pequenas, e visualmente você não tem como distinguir, então é mais prudente você assumir que a precisão da medida não é a metade do menor valor, mas é o valor da menor divisão da escala. Isso é algo sensato de se fazer, às vezes em laboratório, principalmente de química, você tem uma série de instrumentos volumétricos, às vezes de pequenas quantidades, 5 ml, 10 ml, são coisas pequenas. E a divisão ali é muito pequena, então se você diz assim, olha, a divisão aqui é de meio em meio ml, então o erro aqui é de 0,25 ml, não, você não tem como chegar a esse valor, porque isso está além da sua precisão visual. Então, nesse caso, é melhor você assumir que o erro é a menor divisão da escala. Ok? Muito bem. Vamos pegar aqui uns exemplos, só para vocês terem uma ideia. Aqui nós temos algumas provetas, tá? São de tamanhos diferentes, aqui de 100 ml, aqui de 50, aqui de 25, e aqui são uma das menorzinhas de 10 ml. Você encontra isso muito em laboratório, né? Aqui você tem uma maiorzinha, e desse lado aqui você tem um copo de Becker. Esse copo de Becker está indo de 50 a 250, você pode olhar a escala de baixo para cima ou de cima para baixo, 0,50 até 200 aqui. O que você vai ter? Você tem uma escala aqui variando, olha, de 50 para 100, na verdade, você tem 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250. Então, a menor escala aqui está em 25 ml. O Becker não é um aparelho de muita precisão, provetas já são de precisão melhor, mas como vamos pegar, por exemplo, aqui, nessa primeira proveta, você tem escalas de quanto aqui? Você tem aqui, ó, de 100, então de 100 para cá é 95, 100. Então quer dizer, aqui eu tenho 91, 92, 93, 94, 95, ou seja, a menor divisão aqui é 1 ml. É meio difícil você conseguir, se o líquido estiver entre essas divisões, dizer assim, olha, a escala aqui tem um erro não de 1 ml, mas de 0,5 ml. Em geral, nesse caso, você assume que quando as escalas são muito pequenas, a menor divisão é o próprio erro. Você até pode colocar 0,5 ml, mas não é o ideal aqui nesse caso. Olhem esse outro caso aqui. Você já tem de 10 ml. 10 ml, você está tendo aqui, ó, entre 9 e 10 você tem 1 ml. Então a divisão aqui, ó, você vai ter o quê?
9,2, 9,4, 9,6, 9,8, 10. Ou seja, a divisão aqui é de 0,2 ml. Né? Então, ou seja, você não tem como dizer que o erro é a metade desse valor. Você vai colocar esse erro embutido justamente para esse tipo de precisão, ou seja, é a menor escala nesse caso. Ok? Aqui já é interessante, porque é de 250 ml, você já tem um valor aqui ó, de 10 em 10 e está variando de 2 em 2, ó, 2, 4, 6, 8, 10, mas o fabricante ele já diz aqui ó, qual é o erro embutido em termos de precisão da escala, ou seja, está dizendo é mais ou menos 2 ml. Alguém pode dizer, mas eu estou vendo aqui, eu estou colocando exatamente em 242, está perfeito. Na verdade, isso é um engano que você está cometendo, porque você está, na verdade, analisando do ponto de vista puramente visual. Talvez uma outra pessoa com uma vista melhor ou pior possa ver um valor diferente. Há uma imprecisão embutida nessa medida. E os fabricantes, quando eles colocam a imprecisão já no aparelho, eles já fizeram N medidas com outros aparelhos extremamente mais precisos para calibrar o aparelho que eles estão vendendo. Então, se já está embutido, ótimo, você não tem que fazer. Mas se não tiver embutido, se a medida for muito grande, a menor medida for muito grande, você coloca com metade. Se a escala for muito pequena, você assume que a menor divisão da escala é, na verdade, o erro embutido ou a imprecisão da medida. Então, aqui, por exemplo, 250 ml, esse tipo de aparelho, a 20 graus Celsius, ele ainda deixa claro, o fabricante tem um erro ou uma imprecisão de 2 ml. Então, qualquer coisa que você meça aqui, eu consegui medir aqui 100 ml, na verdade, com uma imprecisão de 2 ml para cima ou para baixo. Aqui no Becker, você já tem outra história. Você está vendo que a menor escala aqui é de 25 ml. Então, já é um valor razoável, você pode colocar uma imprecisão com metade da menor escala, então nesse caso 12,5 ml. Mas eu só quero lembrar que alguns aparelhos, como por exemplo o Becker, eles não são exatamente aparelhos de medição volumétrica. Eles são aparelhos para você ter uma ideia de volume, então até você dizer que tem uma impressão de 12,5 ml não é muito correto. Às vezes você já pode dizer assim, olha, isso aqui deve estar variando entre 12,5 e 25 ml em termos de erro. Ok? Mas se você quiser ter mais ou menos uma faixa de precisão, você pega metade da menor medida. Joinha? Tranquilo? Bem, já vimos então que toda medida experimental tem uma precisão determinada, que depende do aparelho, depende das condições da medida, e claro, essa precisão, do ponto de vista matemático, tem a ver com algarismos significativos. Imagine o seguinte, você tem uma mesa, e essa mesa ela mede 50 centímetros, de uma ponta a outra. E você vai medir esta mesa, essa distância, com uma trena, e essa trena está graduada de 1 em 1 centímetro. Isso quer dizer que há uma imprecisão que está embutida nessa medida, e essa imprecisão é metade da menor escala. Como a escala aqui é de 1 em 1, então você tem um erro de 0,5, ou melhor dizendo, uma imprecisão de 0,5 centímetros. O que isso quer dizer para nós? Quer dizer que nós registraremos com certeza o algarismo das unidades de centímetros, enquanto o algarismo dos décimos de centímetros ele não tem precisão, ou melhor dizendo, ele é duvidoso, ele é um algarismo duvidoso. Ok? Então você pode medir essa mesa com essa trena, você vai ter alguns algarismos que nós dizemos que têm precisão, tem certeza, e outros que são duvidosos. Então, por exemplo, você mediu essa mesa e você encontrou o valor de 50 centímetros, exato. Só que a sua trena tem uma imprecisão das medidas. Então isso aqui vai ser 50,0 mais ou menos 0,5. Por quê? Porque a impressão é a metade da menor unidade. Então se é 0,5 centímetros, você vai ter um valor que é, vamos dizer, certo, aqui das unidades, que é 50, e um valor aqui que é duvidoso, que seria os 5 centímetros, 0,5. Então, você vai ter um valor certo e um valor duvidoso, ou seja, 50,0 mais ou menos 0,5 centímetros. Ou seja, 50 aqui
Ele pode estar variando para baixo, 49,5, ele pode estar variando para cima, 50,5. Então você tem essa imprecisão aqui. Você tem esse último algarismo, 0,5, ou melhor dizendo aqui, esse 0, que ele é duvidoso e ele está variando nessa faixa aqui. Ou seja, esse resultado aí tem 3 algarismos significativos, o 5, o 0 e outro 0. Então, esses são os números totais de algarismos lidos com certeza, mais um algarismo duvidoso. Então, esses 3 são significativos, mas desses 3 significativos, um é duvidoso. 2 eu tenho certeza, mas o terceiro eu não tenho a certeza de que é um valor absoluto. Então, é um algarismo duvidoso. Ok? Se você, ao medir essa sua mesa, você está olhando ali, você tem uma acuracidade visual muito grande, e você encontra um valor entre 50 e 51, e aí você olhando, você vendo com calma, você estima que seja 50,4, você pode estimar isso daí. Você olhou, olha, não está exatamente no número certo de 50, ele passou um pouquinho, mas não está no meio entre 50 e 51 centímetros. Então eu estou estimando ali que seja 50,4. Você pode fazer isso, não tem problema. Por quê? Porque está dentro da faixa de imprecisão. Então você vai ter que dizer que a medida vai ser 50,4 mais ou menos 0,5. Você pode dizer porque esse terceiro número aqui ele é duvidoso, ele está variando aqui, então entre 50,9 e 49,9, porque você tem uma imprecisão de 0,5. Mas notem bem, você não pode anotar nesse caso especificamente 2 algarismos duvidosos. Você tem uma supervisão, a visão do Superman, você olhou uma trena que ela está variando, tem uma imprecisão de 0,5, mas você, quando colocou e mediu, você disse, não, isso aqui não é nem 0,4, isso aqui está entre 0,3 e 0,4. Aí você grafou 50,37. É interessante que muitos alunos, eles estimam valores, às vezes, até em 3 casas decimais. Mas você não pode anotar, nesse caso, valores 50,37. Por quê? Porque a sua imprecisão só tem um algarismo aqui, ó, duvidoso. Você está colocando 2 algarismos duvidosos. Você está dizendo que a sua medida ela varia não em 0,5 centímetros, mas talvez em 0,50 certinho. O centímetro não é o caso. Aqui você não tem um 0. Então você não pode colocar 2 algarismos duvidosos. O resultado anotado só pode ter um algarismo duvidoso em qualquer série de medidas. Dependendo da precisão do aparelho, você só vai ter um algarismo duvidoso. Ok? Tem gente que não gosta de colocar precisão, ou melhor dizendo, a imprecisão das medidas, porque parece que enfraquece a medida. Isso é bobagem. Na verdade, quando você tem a imprecisão acoplada ao valor medido, isso dá segurança para você ao poder interpretar os resultados, porque você tem uma taxa de variação. E nessa taxa de variação, na verdade, está embutida a variância daquela série de medidas que você fez. Ok? Muito bem. E vamos tentar entender o seguinte, o que seriam os algarismos significativos nesse sentido? Como eu posso entender isso daí? Bem, em termos de medida, é fácil. Você está ali, tem uma régua, tem sei lá, uma proveta, tem uma pipeta, tem algum instrumento que te dá a medida de uma determinada grandeza. Mas a questão que fica, e isso é uma pergunta que os alunos sempre fazem, é ao se realizar uma série de cálculos a partir de dados experimentais, com quantos algarismos significativos eu devo expressar o resultado final dos cálculos? Com quantos algarismos significativos? Isso é interessante. Eu já estive em bancas de mestrado e doutorado em que o aluno fazia aquelas tabelas com 7 casas decimais e na cabeça dele, ao expressar 7 casas após a vírgula, ele estava expressando muita precisão. Só que o aparelho dele só permitia inferir 2 casas depois da vírgula, ou seja, a segunda casa decimal era duvidosa.
Mas aí ele faz os cálculos com aqueles valores na calculadora, no computador, e claro, o computador vai te dar uma dízima gigante ali após a vírgula, e o aluno acha assim, não, quanto mais casas após a vírgula, mais preciso eu estou sendo. Não, isso não é verdade. Ok? Vamos tentar entender isso daqui. Bem, quando você está fazendo operações matemáticas com valores que são obtidos experimentalmente, você tem pelo menos as 4 operações básicas e isso pode ser extrapolado para as outras. Mas praticamente todas as operações são basicamente simulações ou extrapolações dessas 4. Vamos pensar em termos de soma e subtração. Como é que eu posso expressar ou entender os algarismos significativos nesse caso? Então, a gente vai dizer o seguinte, o resultado deverá ser arredondado, olhem bem, arredondado, de modo a ter no máximo, olhem bem, o número de casa decimal da parcela de menor número de algarismos significativos. Ficou confuso? Vamos ilustrar. Você tem uma soma aqui. Essa soma você tem 3 termos, você tem 100, tem 1,203 e 1,355. Você vai somar esses 3 valores. Numa soma direta, você encontraria aqui 102,558, que seria a soma direta. Mas notem bem, você tem 3 parcelas com números diferentes de algarismos significativos. Aqui eu tenho 4 algarismos significativos, aqui eu tenho 4 algarismos significativos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, e aqui eu só tenho 3 algarismos significativos. O número máximo de casa decimal tem que ser aquela da parcela de menor número de algarismos significativos. Isso serve tanto para a subtração como para a soma. Então, se aqui eu tenho 3, o resultado aqui deu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu não posso ter 6 algarismos significativos se a parcela de menor número só tem 3. Então, quando eu somo, notem bem, há uma diferença de escala. Eu tenho 100 somando a 1, alguma coisa mais 1, alguma coisa. Então, você tem uma diferença de escala. É aqui que vai estar embutido a imprecisão. Então, quando você tem o resultado final, você tem que arredondar de modo a ter o número de casas decimais, né, da parcela de menor número. Esse aqui tem 3, então você vai arredondar para 103. Ah, professor, mas isso não é verdadeiro, isso não é preciso. Impreciso, na verdade, é você dizer que para 3 termos que foram obtidos experimentalmente, o valor da medida final, somando todas elas, é exatamente isso. Não, você tem uma imprecisão aqui nessa medida experimental. Você tem números aqui que são duvidosos, você tem números que são duvidosos. Aqui você provavelmente tem... Então, quando você soma essas 3 parcelas de valores experimentais ou obtidos a partir de dados experimentais, você tem que considerar que você não está fazendo simplesmente uma soma matemática absoluta. Você está impondo aqui uma soma de valores que tem uma imprecisão embutida. Está claro? Então você vai ter que arredondar para o valor de casas decimais do menor número de algarismos significativos. Aqui tem 3. Quantas casas decimais ele tem? Nenhuma. Então você vai ter que arredondar 102,558 para o valor mais próximo. No caso aqui, como o 5, esse 8 arredonda para 6, fica 56, você vai arredondar isso para 103. Este valor, eles têm embutido já ali dentro alguma imprecisão. Ok? Tranquilo? É assim mesmo. Vamos pegar uma subtração. De uma subtração algébrica simples, eu tenho 202,10 menos 3,14. Isso aqui vai te dar 198,958. Isso aqui, é claro, numa subtração algébrica simples, sem ser valores que estejam atrelados a alguma medida experimental, isso aí não tem problema. Mas veja bem, você vai ter que dar o número, olhe bem, você tem que ter no máximo o número de casa decimal da parcela de menor valor de algarismos significativos. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 algarismos significativos. Aqui eu tenho 1, 2, 3 algarismos significativos. Então, essa parcela aqui é que tem o menor número de algarismos significativos. Quantas casas decimais ela tem após a vírgula? Só tem 2. Então, quando você soma
você só pode ter 2 casas decimais após a vírgula. Aqui você vai arredondar para o quê? Para o número de algarismos, o número de casa decimal da parcela de menor significativo. Então, você vai ficar com 198,96. Está claro aí? Isso é importantíssimo em termos de dados obtidos experimentalmente. Tome cuidado, diferenciem soma e subtração do ponto de vista algébrico de soma e subtração de dados experimentais que têm um valor significativo e que implica numa imprecisão da medida. Ok? Ah, mas vai ficar muito diferente o resultado. Todos os resultados experimentais embutem um erro sistemático ou uma imprecisão que nós chamamos de interna. Você, ao fazer esse tipo de anotação, você está sendo, na verdade, o mais coerente possível em termos de unidades de precisão de medidas. Ok? Mas e se você tiver soma e subtração? Aliás, soma e subtração nós já vimos, se tiver multiplicação e divisão. Então, aqui nesse caso, você realiza a operação normalmente, com os algarismos que te foram dados, e você vai atribuir ao resultado, olhem bem, o dado que apresenta menor número de algarismos significativos. Deixa eu dar um exemplo aqui. Então, eu estou multiplicando 1,555 vezes 1,2. Essa multiplicação normal vai te dar o resultado de 1,866. Aqui você tem... Qual é a parcela com o menor número de algarismos significativos? Essa daqui, você tem 2. Quantas casas ele tem após a vírgula? Você tem 1. Então, nesse caso, você vai atribuir aqui o número de casas decimais da parcela de menor número de algarismos significativos. Você tem 1, então você vai arredondar para 1,9. Isso faz sentido, tá? Porque quando você tem 2 medidas aqui sendo multiplicadas, e você já tem uma imprecisão aqui, em geral você tem um último algarismo duvidoso, você não pode, ao multiplicar 1 com 3 duvidosos, você obter 3. Então você vai, no caso, arredondar para 1,9. Ok? Pegar um outro exemplo aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4 algarismos significativos, eu tenho aqui 1, 2, 3. Como esse aqui é o menor número e tem 2 casas após a vírgula, quando você fizer a multiplicação, você vai obter, claro, um número maior do que isso em termos de algarismos significativos. Você vai reduzir e arredondar para o número de casas decimais do menor número de algarismos significativos. Ou seja, se eu tenho 2 aqui, eu também vai ter 2. Tranquilo. A regra bem simples aqui é só você olhar. Quem tem o menor número de casas, esse daqui só tem uma casa decimal, isso aqui só tem 2 casas decimais, 2 algarismos, 4, 4, 3, então você replica e, no caso, você arredonda. Divisão é a mesma coisa, tá? Estou dividindo 3,142, dividindo por 2,10. Aqui eu tenho 4 algarismos significativos, aqui eu tenho 3. Claro que eu não sei exatamente quais são os duvidosos, porque eu teria que saber qual foi o aparelho que eu utilizei, mas não tem problema. No final, você vai ter um resultado e esse resultado você vai arredondar para o número de casas decimais da parcela de menor número de algarismos significativos. Então vai ficar 1,50. Joia? Procedam assim nos dados e você sempre vai ter uma ideia clara dos valores com os quais você está trabalhando. Beleza? Vamos adiante? Muito bem. Você já tem os dados e você vai agora correlacionar esses dados. Você, em geral, em físico-química experimental, você vai transformar todos esses dados em gráficos. Esses gráficos podem ser curvas, polinomiais, muitas das vezes são retas. E eu quero falar aqui sobre um ajuste linear, ou regressão linear, ou fit linear, dependendo de onde você está trabalhando ou estudando. Mas o fato é o seguinte, quando você tem 2 medidas ou 2 variáveis que você obteve no laboratório, vamos chamar essas variáveis aqui de x, y, ou pode ter funções, tá, dessas variáveis, se elas guardam uma linearidade entre si quando você as correlaciona, e você as plota uma contra a outra, você na verdade vai ter uma reta. Se elas guardam uma relação de linearidade, você tem uma reta, e aí vocês têm que lembrar lá do ensino médio a equação da reta, y é igual a x mais
B. Muito bem, se elas guardam essa relação de linearidade, então a relação entre x e y se dá por um coeficiente angular e por um coeficiente linear. Então você plota essas duas variáveis e você percebe que elas têm uma linearidade entre si. Elas estão uma reta perfeita? Não. Você tem pontos que estão acima e abaixo dessa reta. E nesse caso, e eu lembro muito quando eu fazia física experimental, os nossos professores eles não permitiam que nós fizéssemos gráfico em computador, e na época não tinha mesmo, mas que a gente não usasse com calculadoras, nós tínhamos que plotar na mão os pontos, que era fácil, e aí tínhamos que encontrar a melhor reta, e era um problema, porque eu sempre ficava na dúvida, será que essa é a reta que melhor compartilha todos esses pontos em termos de linearidade? Qual é a melhor reta que eu deveria traçar? Então, às vezes, a gente ficava na dúvida, né, qual era a melhor reta a traçar, e você ficava dizendo assim, bem, para cada uma reta dessa você tem um coeficiente angular, você tem um coeficiente linear, e dependendo da reta que você traça, você pode ter uma função que melhor expressa esses pontos que estão plotados. Então você fica nessa dúvida. E para evitar essa dúvida, você pode tentar fazer um ajuste desses pontos. Tá? Então, a melhor reta nesse caso, que passa por um conjunto de pontos experimentais x e y, é obtida não visualmente, ela é obtida minimizando-se a soma dos quadrados, olha bem, a soma dos quadrados dos desvios dos valores de y em relação à reta calculada e ajustada. Esse é o chamado método dos mínimos quadrados, também o pessoal chama de ajuste linear, regressão linear, fit linear, hoje em dia tem nomes para isso. Mas para isso você tem que encontrar quais são os melhores valores de A e de B, de maneira que você relacione y com x na melhor reta que passa entre os pontos que você obteve em uma determinada medida. Ok? Muito bem. Então, como é que são esses desvios? Então, você vai ter um desvio do valor y que você obteve experimentalmente, y experimental, em relação à reta de regressão calculada, ou seja, a melhor reta que você traçou. Essa reta seria o y calculado, e essa reta aqui que você traçou, ela tem um coeficiente angular e ela tem um coeficiente linear. Coeficiente angular aqui, coeficiente linear. Então, a melhor reta calculada é justamente isso daqui, o AXI mais B, só que você vai ter que determinar quem é A e quem é B dessa reta que você traçou, pela qual os pontos são melhor ajustados em termos de relação, mas eles não estão exatamente nessa reta. Aqui no caso, talvez a melhor reta seja esse em azulzinho aqui, que mais se aproxima de todos os pontos. E aí você pode calcular esse desvio simplesmente fazendo uma diferença entre a diferença entre o y que você calculou e o y experimental que você obteve no laboratório, que são esses pontos. Então, para cada ponto desse, há uma pequena diferença de valor em relação ao ponto real, ou melhor dizendo, o ponto calculado que passa sobre essa reta em azul. Ok? Então, quem é a reta calculada, ou a reta projetada aqui, é AXI mais B. E esse y é o y experimental. Então, essa diferença aqui é justamente o desvio dos valores experimentais em relação à sua reta. Hoje em dia é fácil fazer isso em calculadora, em celular você consegue fazer isso, em Excel, em outros programas você joga os pontos ali do gráfico, na verdade você joga os pontos na planilha, ele gera o gráfico e ele já te calcula a regressão linear. Mas se você não tivesse uma planilha eletrônica para gerar esse gráfico e calcular essa regressão linear, você ia ter que fazer do método antigo. Então aqui eu vou mostrar para vocês rapidamente como é que nós fazíamos antes e vocês vão tentar refazer isso daí com os dados que eu darei no final. Muito bem. Qual é a condição de mínimo que deve ser satisfeita? Ou seja, qual é o menor valor que você teria para ter o menor desvio entre os pontos e aquela reta que foi traçada? Bem, esse desvio aqui, essa condição é justamente isso aqui, é o somatório daqueles desvios, que é o y menos o y experimental,
e ao quadrado. É o somatório desses desvios ao quadrado. Quem é o somatório desses desvios ao quadrado? É o y calculado menos y experimental ao quadrado, somatório de todos eles. Quem é o y calculado? É aquela reta que você traçou, a melhor reta entre os pontos. Essa melhor reta, ela tem um coeficiente angular, tem um coeficiente linear. Então seria o valor de A, xi, que seria a sua medida, mais B, menos o valor experimental ao quadrado. Então essa seria a condição de mínimo que deveria ser satisfeita. Muito bem. E como é que você observa essa condição de mínimo? Vocês têm, lembrando aqui lá de cálculo 1, quando você tem o teorema dos mínimos, você deriva uma função e ao derivar essa função você iguala a zero e ali você vai ter uma condição da função em termos de mínimo. Então você deriva esta função aqui e iguala a zero. Você vai derivar, como eu tenho duas variações aqui, A e B, que eu quero encontrar para a minha melhor reta, você vai derivar em termos de A igual a zero e você vai derivar em termos de B igual a zero. Então essa é a condição de mínimo que deveria ser observada. Muito bem. Quais são os valores mais prováveis que você obtém a partir dessas condições aplicadas? Você, ao fazer isso aqui, elevar a zero, igualar a zero, derivar igual a zero, você pode simplesmente o quê? Isolar A e isolar B. Então o valor de A isolado vai dar essa coisinha bonita aqui, que seria n vezes o somatório do produto x, y para cada medida, x para cada medida, y para cada medida, menos o somatório de xi vezes o somatório de yi. Tá? Com si é o valor da medida, a primeira medida até a enésima medida. E o b, aqui nesse caso, vai dar justamente esse termo aqui, que seria o somatório de y menos a vezes o somatório de x. Você pode até melhorar isso daqui. Né? Todos eles estão divididos por delta. Alguém pode estar perguntando para você que delta é esse. Esse delta é só fazendo a manipulação aqui de derivada. Vai te dar exatamente isso aqui, que seria n vezes, ou seja, o número de medidas que você tem, vezes o somatório da sua medida x elevado ao quadrado, menos o quadrado do somatório das medidas x. Tá? Então, se você tiver esses valores todos, você encontra A, encontra B, e encontrando A, encontrando B, você vai ter o quê? Justamente o coeficiente angular e linear da melhor reta que correlaciona aqueles pontos experimentais que você obteve em laboratório. Quais são os erros associados a A e B? Porque eles têm erros. Lembrando, todas essas medidas foram obtidas experimentalmente, então todas elas têm um erro embutido, um erro associado. Como é que você encontra? Aí, lembrando aqui logo no início, aquele desvio padrão ali ao quadrado, tá? A variância ali ao quadrado, vai ser o número de medidas vezes a variância de y, isso aqui para A, sobre delta, aquele mesmo valor, e para B é o número de medidas de y ao quadrado sobre delta vezes o somatório de xi. Muito bem. Então, essa variância que você obteve, que está associada a y, ela pode ser calculada pela relação linear que você tem entre x e y. Ok? Somando todos eles, você vai ter essa coisinha bonita aqui, porque você vai ter que ter sy ao quadrado. Então, você vai ter que sy ao quadrado vai dar esses termos. Notem que você tem um termo, tem 2, tem 3, tem 4, 5, 6 termos. Todos eles são simples em termos de medidas, porque xi e y, na verdade, são os valores que você obteve na experiência. A e B são os valores que você já calculou anteriormente, e o restante é só simplesmente soma algébrica, não tem algo muito complicado. Você diz, isso é muito chato de fazer, muito complicado. Mas tem um algoritmo que a gente fazia muito simples antigamente para fazer isso daí, que é criar uma pequena tabela, porque notem que aqui você só tem valores de y ao quadrado, valores de x ao quadrado, valores de x, y multiplicados, e o resto, y, x, A e B você já calculou, então essa soma não é tão complicada quanto parece.
Em geral, a gente fazer uma tabelinha que eu quero passar para você, você vai simplesmente preencher essa tabela. Você tem os dados necessários para calcular o ajuste de uma reta, para vários pontos que você obteve, e aí você tem a sua medida aí. Tá? Quantas vezes você mediu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes lá. Você está medindo a temperatura de um corpo, então você tem temperatura, mediu uma vez, 2 vezes, 3, 4. Você fez 10 medidas. E ali você está variando temperatura com volume. Então, se X é a temperatura, Y é o volume, você também mediu 10 vezes o volume, volume 1, 2, 3, 4. Então, você tem aqui os valores X, X1, X2, X3 até Xn. E a somatória deles é justamente isso. Você soma todos eles, você tem a somatória de Xi. Você tem o Y, você soma todos eles, você tem a somatória de YI. E você eleva X ao quadrado para cada medida, Y ao quadrado para cada medida. E quando você soma o x ao quadrado para cada medida, você tem uma somatória de x ao quadrado, xi para cada medida, e y ao quadrado, somatória de todos eles, y ao quadrado. Quer dizer, isso aqui é o número, esse é o número, número. E você pode também fazer a multiplicação de x e y. Então, quando você soma o produto de x e y até o máximo das medidas, você tem aqui o somatório de xi e yi. Notem que esses termos aqui, esses somatórios, são exatamente os somatórios que se seguem aqui. Para você calcular A, você tem que ter o somatório aqui de xy, que você já tem aqui, o somatório de x que você tem, o somatório de y que você tem. E n é o número de medidas. Quem é o delta? Olha de novo, o delta é o somatório de x quadrado, que você já tem aqui, menos o somatório de x que você tem elevado ao quadrado. Tranquilo, não é complicado. A mesma coisa para B, e com todos esses valores, a mesma coisa para o S, y quadrado. Se você tirar aqui a raiz quadrada de S, você vai ter justamente a imprecisão da sua medida. Fácil, não? Tranquilo? Muito bem. E aí você tem o que agora? Todos os pontos medidos, você tem a melhor reta. Você tem a melhor reta, você sabe A, você sabe B, e aí você tem a equação da reta e você tem a melhor reta a ser traçada entre os pontos obtidos experimentalmente. Mas alguém pode perguntar assim, professor, tudo bem, tá? Eu já encontrei a melhor reta, mas essa melhor reta, ela é a reta que tem melhor correlação entre os pontos que eu obtive experimentalmente? E aí você tem a chamada correlação linear entre os dados. Para você saber se a hipótese de linearidade é aceitável em termos, né, dos valores que você obteve, você utiliza o que nós chamamos de coeficiente de correlação. Vocês talvez já conheçam o famoso R. Esse R ele varia de -1 a +1. Né? Quando o coeficiente de correlação ele for igual a zero, significa que x e y não tem nenhuma correlação linear entre eles. Pode ter correlação em outros tipos, mas não correlação linear. Tá? Então, ele não está tendo a melhor variação. Ele varia entre +1 e -1. Quando a correlação é completa, nesse caso, em geral o valor vai ser ok, ou -1 nesse caso. O fato é que quanto mais próximo de zero, pior é a correlação linear entre os pontos. Então, nós calculamos R da mesma forma anterior. Veja, você tem xy, x, y ao quadrado e o quadrado do somatório de y elevado a meio, com o nosso famoso delta. E isso vai te dar o índice de correlação entre os pontos, se esses pontos estão fortemente correlacionados. Então, por exemplo, aqui você tem uma retazinha, que seria a reta traçada pelos pontos que você obteve no laboratório. Notem que não há melhor reta entre esses pontos. Se você for traçar a melhor reta que correlaciona esses pontos, todos eles sem tirar nenhum, você tem um ponto aqui bem fora dessa reta, tem outros aqui, então a reta mais próxima entre eles seria essa daqui. Claro que a variância não é muito boa entre eles. Né? Os pontos dispersos ao redor da reta não é legal. E aí você calcula o R. Esse Rzinho, ou, por exemplo, no Excel vai te dar o R grande, seria o R quadrado aqui, justamente para você tirar o mais menos aqui no caso, ele vai te dar 0,7755. Ou seja, esses pontos não têm uma boa correlação linear.
Isso aqui eu estou fazendo uma variação da concentração de água oxigenada em função de tempo de virada numa experiência que a gente faz no laboratório para uma reação de primeira ordem. Então, é bom você verificar sempre o R quadrado, ou R, não tem problema, vai dar no mesmo. Quanto mais próximo de um, melhor a correlação. Às vezes você faz um gráfico, você encontra os pontos experimentais no laboratório, você diz assim, olha, cara, ficou lindo demais. Mas aquilo tinha que dar uma reta. Esse daqui, basicamente, não deu uma reta, quase uma curva com um comportamento que parece assintótico. Então, correlação linear, muito ruim. Ok? Então, você tem que ter cautela, tá, no uso do R para indicar um grau de correlação entre duas variáveis. Porque mesmo o valor de R próximo de 1 pode significar uma boa correlação linear ou não. Depende do número de pontos. Por exemplo, se você plotar três somente pontos no seu gráfico, se tiver apenas 3 pontos, é muito fácil encontrar uma reta que chegue próximo desses 3. Você vai ter uma correlação linear alta, mas o número de pontos é muito baixo. Então, tem gente que faz o gráfico e dá um R muito próximo e diz, nossa, a correlação é excelente dos dados, Y está extremamente correlacionada com o X, mas a pessoa só tem 3 dados. Então, 3, 4, tem que tomar cuidado, tem que ter cautela nisso daí. Ou você pode ter uma série de dados, que é o nosso gráfico aqui, e tem um R ruim também. Por quê? Porque aqueles gráficos não configuram exatamente uma reta. Estão configurando talvez um outro comportamento. E aí você tem que verificar qual é o tipo de comportamento gráfico que você está esperando dos seus resultados. Ok? Vou pegar aqui mais 2 exemplos. Olhem esse caso aqui. Isso aqui são dados, todos esses dados aqui são dados de laboratório, que alunos conseguiram no decorrer dos anos, e eu vou guardando, porque alguns são interessantíssimos. Olha esse daqui, o aluno ele fez uma isoterma de adsorção de Freud a partir de diversas soluções de ácido acético, e ele obteve esse conjunto de pontos. E quando ele jogou no programa gráfico, qual é a melhor reta entre esse conjunto de pontos? Eu tinha que dar uma reta, tá? Nada. Claro, o programa foi procurar correlação do 0,13, ou seja, completamente não correlacionado. Ou seja, isso aqui não faz sentido. Não tem sentido gráfico para nós. Ok? E claro, você está vendo, você traça a melhor reta, você está vendo que só 2 pontos, de fato, tem, vamos dizer, uma correlação mais ou menos linear. Mas você podia traçar outra reta, que talvez tivesse um ponto melhor, talvez se você traçasse aqui entre esses 3, você tivesse um ponto melhor, mas uma reta melhor, mas, ou seja, você deixaria os outros de fora. Variância aqui, horrível. Mas não temos esse outro. Olhem bem que esses pontos aqui, o aluno achou de juntá-los continuamente, não se faz isso em gráfico, a não ser que você esteja vendo um determinado tipo de propriedade. Mas aí era para traçar uma reta. Quando ele traça uma reta, nota que essa reta ela passa entre todos os pontos. Ainda que esses pontos estejam dispersos em torno dessa reta média ou essa reta ajustada, o índice de correlação é razoável, 0,93. Ou seja, mesmo que não tenha dado os melhores resultados em termos lineares que se esperaria desses pontos, ainda assim esses pontos guardam entre si uma correlação linear que é visível. O que você tem que evitar é a tentação de unir os pontos, como esse aluno uniu, achando que essa é a reta. Na verdade, a reta que correlaciona é essa que você está vendo tracejada aqui. Então, o índice de correlação é bom, não é mas é razoável. Se diz assim, tem alguma correlação linear sim entre esses pontos. Ok, gente? Então, os softwares hoje em dia podem fazer isso facilmente. Os softwares atuais eles podem calcular instantaneamente a equação de uma curva, pode fazer um ajuste, se for um ponto linear, um ajuste linear, pode fazer um ajuste polinomial, pode calcular as variâncias, pode calcular o desvio médio padrão, pode calcular o índice de correlação, calcula a própria reta aqui, ó, ele já te dá a equação da reta. Y é alguma coisa que x mais b, tá? Ok? O bx mais a, ou ax mais b, depende de como você aprender. Então, tem a equação dessa reta aqui, ó. E com uma equação da reta a gente pode fazer muita coisa.
com os resultados. Joia? Tranquilo? Muito bem. Vamos para a parte 2, e a parte 2 é a parte divertida, que são os exercícios para a próxima aula. Vocês vão me entregar isso na próxima aula. Então, basicamente, o que você vai fazer? Você tem uma experiência, que eu vou falar para você tem uma experiência de refratometria do tipo AB, não se preocupem, a gente não está querendo entender no momento que é isso. E nessa experiência foram obtidos os seguintes valores de refratividade molar. Tá? A refratividade molar RN aqui, dados em centímetros cúbicos por mol nessa temperatura, para uma série de álcools homólogos. Então você tem o butanol, o propanol, o etanol e o metanol. Para cada um deles, tem aqui a massa molar de cada um deles, e foi tirada a refratividade molar. Então você tem uma série de medidas, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 medidas para cada um. Notem que os valores são próximos, tá? Não são iguais, porque é o que se obtém dentro do laboratório. Você nunca vai ter 10, 12 medidas exatamente iguais. Se você obtiver todas exatamente iguais, deve ter algum problema aí embutido ou no aparelho ou na sua visão. Mas essa é a refratividade para o butanol, essas são as refratividades para o propanol, para o etanol e para o etanol. Então, você tem 4 casos com 12 medidas em cada um. E o que você vai fazer com isso? Bem, primeiro, você vai colocar adequadamente os valores da refratividade molar em uma tabela, você vai tabelar esses dados para cada álcool. Você vai determinar o valor mais provável da refratividade molar para cada álcool, você vai tirar a média ali. Com isso daí você vai calcular o desvio padrão amostral, ou da amostra aqui, na verdade você vai dar amostra em cada caso, vai calcular aquele S. Você vai fazer um gráfico da refratividade molar em função da massa molar dos álcools, ou seja, para cada álcool a refratividade molar em relação à massa. Então isso aqui é um gráfico. Você vai escrever a equação que descreve Rn em função da massa molar, ou seja, você vai calcular aqui, vai plotar um gráfico, refratividade molar versus massa molar da série homóloga de álcools, utilizando os valores ali mais prováveis de cada Rn. Você vai calcular a equação, o valor de R, ou seja, a correlação da reta, vai traçar a reta que apresenta o melhor Rn. Ok? Tranquilo? Assim, o 5 você vai escrever a equação da reta. Aqui descreve Rn com Fm da série homóloga, acho que eu falei. E 7, qual seria o efeito? Essa é uma pergunta pegadinha. Sobre o desvio padrão, se somente metade das experiências tivesse sido realizada, ou seja, se tiver somente metade dos valores. Eu quero aquela tabela que eu mostrei ainda agora, com os somatórios preenchidinho. Quero que você faça isso manualmente. E depois utilize um software gráfico só para confirmar se deu um valor realmente próximo do que você fez. Então você vai me entregar isso, e nisso daqui eu vou querer aqueles valores calculados, ok? Os somatórios, os deltas, para cada um, o A e o B. Joinha? Espero isso para a próxima semana. Não falta. Vamos lá, trabalhar os dados recebidos. Tchau.